Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bia e hoje a gente vai falar sobre List Comprehension do Python. Então, vamos começar aqui dando primeiramente a definição do que seria essa List Comprehension. Basicamente, ela nos permite criar uma lista com uma sintaxe mais curta do que se a gente utilizasse o loop for, por exemplo. A melhor maneira de entender a List Comprehension é a partir de exemplos, comparando o seu uso com o loop for. Então, vamos para o exemplo um aqui. O exemplo um diz o seguinte: dada uma lista de frutas, crie uma nova lista que contenha apenas as frutas que possuem a letra A. Então, eu já criei a lista chamada frutas que possui essas frutas aqui. Eu vou rodar o Python adicionar essa lista. E a alternativa um vai ser resolver esse exercício utilizando o loop for. Como é que a gente resolve esse exercício com o loop for? Então a gente faz assim: para cada fruta na lista frutas, a gente vai verificar o seguinte: se o caractere A estiver contido na fruta, o que que a gente vai fazer? Antes disso, né? É interessante a gente criar uma lista vazia que se chama frutas com A, por exemplo. Frutas com A, a gente cria uma lista vazia para que a gente possa adicionar a fruta nessa lista vazia se ela obedecer essa condição. Então, se a fruta conter o caractere A, a gente vai fazer o append. A gente vai fazer o append da fruta. Deixa eu dar um zoom, não sei se está dando para enxergar bem, eu acho que assim é melhor. Então, ó, para cada fruta, né, dentro dessa lista, a gente vai verificar. Se o caractere A estiver contido na fruta, a gente vai adicionar a fruta a essa lista vazia que a gente criou aqui, certo? Então, vamos retornar aqui agora a lista. As frutas retornadas foram banana, que possui o caractere A, maçã também, laranja, uva, pera. A única que não foi retornada foi a fruta kiwi, porque ela não possui caractere A. Só que existe uma forma mais, eu diria, mais curta de resolver o mesmo exercício. Aqui, olha quantas linhas a gente gastou, né? Uma, duas, três, quatro, cinco linhas de código. A gente poderia fazer a mesma coisa utilizando a list comprehension. E qual que é a sintaxe da list comprehension? É a seguinte: a gente vai dar o nome da lista, né? O nome da nova lista, e a gente pode ler assim, ó, para cada item na lista, se uma determinada condição for verdadeira, a gente vai retornar esse item. Então, vamos lá, vamos para a prática que fica mais fácil. Posso criar a lista com o mesmo nome da anterior e, como vai ser retornada uma lista, a gente tem que abrir parênteses, chave. Qual é o nome disso aqui? Colchete. Tive que pesquisar aqui que eu esqueci. A gente vai fazer assim, ó. Para cada fruta na lista frutas, tá vendo que a sintaxe é bem parecida com o loop for, só que a gente vai fazer tudo em uma única linha. Então, para cada fruta na lista frutas, a gente coloca o if. Se o caractere A estiver contido na fruta, a gente vai retornar a fruta. Então, de início, assim, pode parecer um pouco confuso, mas quando a gente vai fazendo muitos exercícios, vai pegando a prática, se torna mais intuitivo. Só que eu confesso que de início eu também achei meio complicado. Então vamos retornar aqui. Vamos pedir para o Python retornar essa lista para ver se a gente fez certo. Então a lista é igual a que a gente obteve lá na parte de cima. Vamos fazer outro exemplo, porque a gente só consegue entender mesmo com o exemplo. Então, ó, elevar ao quadrado apenas números pares. Primeiramente, o que são números pares? Eles são números que o resto da divisão por 2 é igual a zero. Vamos criar uma lista chamada números. Ela vai conter os seguintes números: um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vamos fazer utilizando o loop for, primeiramente? Então, aqui é utilizando o loop for.
Essa é a lista números. Então, a gente quer elevar ao quadrado apenas os números pares dessa lista aqui. Então, vamos lá. Para cada número na lista números, a gente coloca uma condição. Se essa da divisão por 2 for igual a zero, novamente aqui, a gente cria uma lista vazia, que eu vou chamar de quadrados pares, e uma lista vazia. Tá, então, se o resto da divisão por 2 for igual a zero, ou seja, se o número for par, a gente vai adicionar esse número na lista quadrados pares que a gente criou lá em cima, certo? Então, o que que a gente espera que seja retornado nessa lista? A gente espera que sejam retornados os números 2, 4, 6, 8 e 10, que são os números pares. Então, 2, 4, 6, 8 e 10. Perfeito. Nosso loop for está funcionando perfeitamente. Só que agora vamos fazer utilizando a list comprehension. Vou chamar também quadrados pares, a lista. Lembra que como vai ser retornada uma lista, a gente precisa colocar esses colchetes. Então, ó, a sintaxe é parecida com o loop for, só que a gente faz tudo em uma linha. Então, para cada número na lista números, se o número, o resto da divisão desse número por 2 for igual a zero, eu quero que seja retornado esse número. Aí a gente coloca aqui no início. Beleza? Vamos retornar quadrados pares para ver se a gente obtém a mesma lista. Exatamente igual ao que a gente obteve com o loop for. E por fim, eu resolvi trazer um exemplo que está mais relacionado com ciência de dados. É muito útil no pré-processamento de dados a gente querer filtrar e transformar nomes de colunas. O exemplo é o seguinte: se você quer pegar apenas as colunas que começam com num e um underline e colocar em maiúsculas. Então, as colunas, por exemplo, tem a coluna num produtos, nome, num transações e idade. Então, o que a gente quer é pegar apenas as colunas que começam com num underline, vou pegar tudo isso e eu vou colocar em maiúsculas, né? Novamente, vamos fazer com loop for, porque até para praticar é útil começar com loop for e depois fazer a list comprehension, que fica mais fácil do que fazer a list comprehension de primeira. A gente vai conseguindo fazer a list comprehension de primeira com o passar do tempo, que a gente pegou um pouco mais de prática, tá? Então vamos lá, vamos fazer utilizando loop for. Para cada coluna na lista colunas, certo? É que a gente pode usar um método de string que é o starts with. É assim. Então, ó, se a coluna starts with, com o quê? Começa com o que o exercício pediu, né? Num underline. Num underline. O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer o append, uma lista que, novamente, vamos criar aqui. Vou chamar assim, colunas upper. Upper de uppercase, né? De maiúsculas. O que que a gente vai fazer então? A gente vai adicionar na lista vazia que a gente acabou de criar, a gente vai adicionar a coluna, só que uppercase, em maiúscula. Então, ó, coluna, a gente utiliza outro método de string que deixa toda a string em maiúsculo. Vamos retornar essa lista que antes estava vazia, agora adicionada às colunas que satisfazem o nosso if, certo? Então vamos lá, retornar. Colunas upper. O que que a gente espera receber? A gente espera receber uma lista com dois itens, num produtos e num transações, só que agora em maiúsculo. Vamos ver se isso aconteceu. Opa, o que que aconteceu aqui? Colunas. Ah, tá. O erro foi. O nome colunas não foi definido, né? Porque eu esqueci de rodar aqui a lista em cima. Agora funcionou perfeitamente. Então, num produtos e num transações.
A gente pode fazer novamente a mesma coisa utilizando list comprehension. Como é que a gente faz? A gente dá o nome aqui, novamente, colunas upper, é igual. Abre os colchetes, segue uma estrutura muito parecida com o loop for. Então, para cada coluna em colunas, se a coluna começar starts with num underline, a gente vai retornar a coluna agora em maiúsculo, certo? Muito parecido. Vamos ler de novo. Então, ó, para cada coluna na lista colunas, que está aqui em cima, para cada coluna na lista colunas, a gente vai fazer a verificação. Se a coluna ela começar com isso aqui, num underline, o que que a gente vai fazer? A gente vai retornar a coluna, só que agora em letras maiúsculas, certo? Vamos retornar aqui, colunas upper. Exatamente a mesma coisa. Então é isso, pessoal. Eu diria que a maior utilidade da list comprehension é, óbvio que você consegue fazer a mesma coisa utilizando um loop for. Só que aqui a gente gasta muito mais linhas, né? Aqui eu consigo resolver o mesmo problema, fazer a mesma coisa com apenas uma linha. E isso a gente vai se aperfeiçoando, pegando com a prática. É isso. Espero que o vídeo tenha sido útil, que tenha ajudado vocês. E qualquer coisa é só escrever aí a dúvida, comentário, críticas, sugestões nos comentários que eu vou responder. É isso, gente. Um beijo e até a próxima.